Você quer saber por que o dado do PIB americano, que vai sair nessa quinta-feira, é tão importante para o mercado e pode mudar a expectativa de juros? Você quer saber por que o preço da gasolina está caindo no Brasil, mesmo com o preço do petróleo subindo no mundo todo? Bem-vindos ao canal. Meu nome é Luigi Michalis, eu sou gestor e sócio da Blackstone Investimentos. Olá, eu sou José Faria Júnior, sou sócio e analista da Wagner Investimentos. Luigi, vamos começar a falar da questão da gasolina aqui no Brasil, que é algo bem intrigante. Vou compartilhar aqui a tela com todo mundo para que podemos mostrar algumas coisas interessantes. Muito bem. Então, o que nós observamos aqui? Que a Petrobras, certo? Tem aqui o anúncio da imprensa da Petrobras, indicando que a partir do dia 21 de outubro, vai reduzir o preço da gasolina em 12 centavos e, por outro lado, aumentar o preço do diesel em 25 centavos. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar algumas coisas interessantes e discutir o assunto. Quando a Petrobras, lá atrás, estava com 6% a gasolina mais barata no Brasil, isso foi em junho, o que ela fez? Ela cortou o preço. Ela cortou o preço e a gasolina ficou 11% mais barata no Brasil. Em agosto, quando a gasolina estava 27% mais barata no Brasil, segundo a Abicom, que faz o cálculo da paridade do preço de importação, é isso que quer dizer PPI, paridade de preço de importação, quando estava 27% mais barata no Brasil do que no exterior, a Petrobras subiu o preço e a defasagem ficou em 14%. Então, notem que a Petrobras estava trabalhando com a defasagem um pouco acima de 10%, ou seja, se a gasolina no Brasil tiver 10% ou um pouco acima de 10% mais barata no Brasil do que no exterior, a Petrobras entende que, teoricamente, é um preço justo. E olha só que interessante o relatório da Abicom, que é essa associação que faz esse cálculo. No dia 19, dia do anúncio, a gasolina estava 5% mais barata no Brasil e agora, dia 23/10, está 10% mais barata. E se você notar rapidamente, o diesel também tem um comportamento próximo de 10% mais barato no Brasil do que no exterior. Parece que é o número mágico entre 10 e 14, né, Luiz? Parece que eles querem deixar esse preço por volta disso, né? Eles viram que lá atrás eles deixaram o preço ficar muito díspare, chegou Sim. quase a 30%. Os acionistas da Petrobras começaram a reclamar, o mercado começou a reclamar, começou a achar que eles estavam tentando segurar a inflação com a Petrobras, como já aconteceu lá atrás em diversos governos. E aí eu acho que eles acharam essa fórmula de 10% que é agradável ali, onde ninguém reclama muito e, ao mesmo tempo, a inflação, eles têm um spread contra a inflação. Exatamente. E por que eles cortaram o preço? Né? Já que o dólar, que chegou a bater 4,70, foi para 5, 5,10, o petróleo, que estava $70, foi para 90. Então, como que eles conseguiram fazer essa mágica? Aí que vem a explicação. Existe algo que chama crack spread, que, grosso modo, é o quanto se cobra, né? O quanto uma refinaria cobra para transformar o barril de petróleo em gasolina. A gente tem aqui a linha azul, que mostra o que se cobra para fazer gasolina, e a linha laranja, essa aqui é a linha azul, $10, arredondando, e a linha laranja, o que se cobra para fazer diesel. Qual é o sobrepreço em relação ao barril de petróleo? Então, duas coisas sobre a gasolina, linha azul. Todo ano, desde 2013, nessa época do ano, há uma queda no que as refinarias cobram para transformar o petróleo em gasolina. E neste ano houve uma queda bastante expressiva, de $40 para 10. Mas por que cai todo ano nessa época do ano? Porque é inverno, ou entrada do inverno no hemisfério norte. Então, o número de viagens que são grandes no verão, as pessoas não usam tanto carro, não usam tanta gasolina. Além disso, a gente está observando um grande número de vendas de carros elétricos, em torno de 7%.
o total vendido. Então, você tem mais carro elétrico, você tem uma sazonalidade que ocorre toda vez nessa época do ano, em que a refinaria cobra menos para transformar o petróleo em gasolina. Notem que também, em contrapartida, antes ali do verão do hemisfério norte, eles voltam a cobrar um valor mais caro, né, para transformar o petróleo em gasolina, já que vão ter as viagens. Então, este é o motivo principal da queda do preço da gasolina no Brasil. Não tem mágica, não tem nada. É simplesmente a queda global, sazonal, do quanto as refinarias cobram para transformar petróleo em gasolina. Ok, Luiz? Perfeito, perfeito. E é isso, né? Agora eu acho que tem esse componente novo do carro elétrico. A China entrou com tudo no carro elétrico. Sim. O carro elétrico, a gasolina, 40% da demanda por gasolina, ela vem de combustível. Então, assim, o aumento do carro elétrico, da quantidade de carros elétricos no mundo, a gente acaba tendo uma dinâmica nova. E que até vale um vídeo lá na frente, né, Júnior? Sim, vamos fazer um vídeo explicando mais isso, né, Luiz? Exatamente. Então, assim, hoje a gente não espera, porque o petróleo é uma commodity muito especial, mas é como qualquer commodity, ela responde à demanda e oferta. Então, o carro elétrico ela veio para mudar essa dinâmica. E eu acho que a gente precisa ficar atento nisso. Exato. Obviamente, estamos vendo aí um conflito, né? Israel se defende e, por isso, tem essa questão aí de Israel e Hamas. Obviamente, a gasolina, o petróleo pode subir muito caso aconteça algum evento fora do que o mercado está esperando nesse conflito. Mas, se tudo mais constante, vamos dizer assim, o petróleo tem pouco espaço para subir, mas se eventualmente o conflito escalar e tudo, óbvio, o petróleo pode bater 100, 110 dólares, a Petrobras vai ser forçada a subir o preço da gasolina aqui. Mas o que a gente quer aqui é não entrar nessa questão de geopolítica, que não dá para saber o que vai acontecer, mas explicar o porquê. Perfeito. A gente pode até puxar para o próximo tema, falar um pouquinho sobre a inflação. E o petróleo é um componente importante para a inflação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Sim. Porque ele acaba agregando, né, pegando em toda a linha com praticamente todos os produtos. E aí a gente pode falar um pouquinho do PIB, né, Juliano? Vamos falar do PIB. Esse dado super importante, né, na quinta-feira. Exato. Esse é o PIB americano. Vou ampliar aqui. Vamos lá, Luiz, pode ir lá. E o consenso, né? Esse gráfico aí mostra o consenso na linha azul. O mercado está esperando 3,5% de alta do PIB americano. E o que parece, a gente acompanha mais o Fed de Atlanta, mais para frente a gente vai ver por quê. O Fed de Atlanta, ele tem um dado muito diferente da média do mercado, que está mais perto de 5%, até um pouquinho acima. Então, quem sabe na quinta-feira o mercado pode levar um susto e mudar um pouco essa dinâmica do Fed. O Júnior acho que pode explicar um pouquinho melhor aí no próximo gráfico. Exato. Só para comentar, o mercado já se ajustou um pouco, porque, vamos lá, final de junho esperava PIB 0 consenso, meados de agosto 2, hoje já perto de 4. Então, assim, não vai tomar um susto tão grande com 5,4. Parte do que a gente está vendo, o movimento da Treasury e de alta do dólar, já é acreditando que o PIB americano está forte. Mas uma coisa é você esperar 3,5 e 4, a outra é vir realmente 5,4, como está mostrando. Tá? E também tem o Fed de Nova York, que tem a sua projeção, mas essa mostra só 2,55. Então, em quem que a gente vai confiar? Na projeção de Nova York ou na projeção de Atlanta? Ou, eventualmente, até no consenso? Esse gráfico aqui que nós fizemos, tá? Ele mostra o seguinte, olha, a linha vermelha é o PIB. Em azul, a perspectiva de Atlanta e em verde é de Nova York. Fed de Atlanta e Fed de Nova York. Então, a gente faz a seguinte pergunta, né? Quem está acertando mais? O Fed de Atlanta, linha azul, ou o Fed de Nova York, linha verde? Lembrando que a linha azul, como vocês podem ver, ela vem antes do dado do PIB. Sim, sim. Então, assim, quando você olha essa linha azul, por exemplo, no primeiro trimestre de 2023 caindo, era um pouco inesperado que o PIB caísse, né? Porque você vê que o dado de Nova York, que é esse dado verde, ele estava subindo.
Então, a gente vê que o Fed de Atlanta ele parece sempre antecipando muito bem, né, Juliano? Que a gente tem observado nos últimos trimestres, sim. E já é estranho, né? O Fed de Nova York parece que ele está, na verdade, parece estar defasado, né? Parece quase uma média, né, do que aconteceu atrás. Exatamente. Então, assim, eu pessoalmente, né, não confiaria muito no Fed de Nova York para esse dado e ficaria com o Fed de Atlanta. Você? Também, com certeza. Um dado que possa surpreender, por que não fazer com que a curva comece a mudar e, eventualmente, isso dar uma nova alta no juros de 10 anos, fazendo até ficar acima de 5%, fazer o dólar subir um pouco mais, prejudicar os ativos de risco como bolsa. Então, é um dado muito importante que pode surpreender. E daí, né, Luiz? A gente está fazendo esse alerta. Vou aproveitar, falar rapidinho aqui, só para terminar sobre a inflação, para o pessoal entender ali por que esse dado é importante. Sim. Vou aqui mostrar minha tela rapidinho. Esse aqui são os dados. Essa é a inflação americana quebrada por itens, pelos principais itens, né? Alimentação, energia, commodities e serviços. E você vê que, assim, às vezes, o petróleo, né, a gasolina, que aqui o pessoal chama de energia, ele colabora para diminuir a inflação, às vezes para aumentar a inflação, né? E é um ciclo até meio que bem marcado. Mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Se você vê que hoje praticamente toda a inflação dos Estados Unidos está vindo aqui da parte de serviços, né? E dentro de serviços, se a gente for olhar, o Bloomberg é sensacional para isso, né? Você vê que vem de moradias, né? E basicamente dentro de moradias ele está vindo de aluguéis. Então esse é um dado que a gente acha que não vai mais aumentar. Sim. Né? O petróleo também a gente acha que não vai mais aumentar muito, pelo menos os dados, né, estão mostrando isso. Acertar a inflação sempre é algo desafiador, né? E ao mesmo tempo as commodities, né, já que a China está um pouco parada, está um pouco parada não, na verdade a China está com um problemão, não está conseguindo resolver já faz um tempo. E então ela assim, a gente também não espera que a alimentação aumente. Então basicamente, toda alta ela viria desse aumento do crescimento do PIB, né? Desse crescimento do PIB. Sim, porque, na verdade, né, o que o próprio Fed tem comentado é que se a economia não der uma esfriada, o consumo continua, e se o consumo não cair, por mais que nós acreditamos que shelter, que é moradia, está muito caro, né, que aluguel, isso vai cair, mas ainda vamos ter que esperar 4 a 6 meses para ver melhor esse efeito, com a economia crescendo muito rápido, o Fed vai provavelmente voltar nos discursos de mais alta de juros, né? Por mais que a gente acredite que a inflação está indo para o objetivo de 2% ao ano. Vai demorar ainda para bater 2% ao ano, e como a economia crescendo mais de 5%, obviamente a gente espera que o discurso do Fed fique um pouco mais agressivo e isso traga, pelo menos no primeiro momento, algum susto nos ativos de risco. Perfeito. Então é isso, né, por hoje. A gente vai acompanhar os dados de quinta-feira e com certeza a gente volta para comentar e ver a reação do mercado. Muito bem, espero que vocês tenham gostado nesse nosso vídeo de inauguração do canal. Nos sigam e em breve retornaremos fazendo as novas análises, as nossas novas sugestões de acompanhamento de dados econômicos. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.